Vou falar agora sobre Cuba de uma forma um pouquinho diferente. Que sentido? Em primeiro lugar, o Cuba é um lugar muito discutido, muito badalado, né, por todo mundo, né? É um lugar polêmico, né? É bom, é ruim, vai para lá, você é socialista, então vai morar lá para ver o que é bom. É toda uma discussão muito folclórica em cima de Cuba, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que avaliar que Cuba é um lugar muito pobre, uma ilhazinha muito pobre, sem recursos, sem nada. Segundo, que tem um embargo americano que tem mais de 60 anos, sabe, quase 70 anos, sei lá, é um país todo restrito, né? Um país pobre que foi massacrado pelo imperialismo americano. Então, em primeiro lugar é isso, independente do regime que existe lá, se esse regime é bom ou é ruim em função de ser cubano, tem que se entender que é um país muito pobre e que é um país limitado, né, por um embargo econômico brutal. Então, isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, Cuba é um país comunista? Evidente que não. O comunismo nunca existiu no planeta, né? Nunca houve comunismo. Porque o comunismo é ausência de Estado, isso é didático. Como Cuba tinha um Estado muito forte, o Fidel Castro lá mandando, o ditador, então não pode ser comunismo. Um país socialista, eu também entendo que não. O socialismo, do ponto de vista científico, né, que passou pelo Karl Marx e os socialistas científicos, eles entendem o socialismo com um grau de transição para o comunismo, onde as pessoas, num grau de consciência muito avançado, elas passaram a transferir os seus bens para o Estado, para que o Estado fizesse uma gerência e uma transição para o comunismo, que é uma sociedade sem classe, sem propriedade privada e sem Estado. É evidente que em Cuba não foi isso que aconteceu. Não houve uma transição socialista através de um grau de consciência muito avançado, até porque esse grau avançado a gente ainda desconhece no planeta Terra, né? A gente não sabe o que é isso. Então, estamos aí, o socialismo ainda é uma projeção. Costuma se dizer que é uma utopia, né? O socialismo e o comunismo, eu acho que é mais esse termo utopia é muito vago, é uma projeção. Então nós temos um país extremamente pobre, de uma economia planejada e que não consegue desenvolver muita coisa. As notícias sobre Cuba são bastante ruins e quem tem ido lá ultimamente vê muita pobreza, muita dificuldade. As reportagens mostram frequentemente pelo YouTube, né, até pela imprensa, um país que vive ali de cara com a pobreza, né? Então, você não pode atribuir essa pobreza à obra do socialismo nem do comunismo. Isso realmente é uma coisa estapafúrdia, isso fica ridículo, uma falta total de conhecimento. É um país pobre sim, mas porque é pobre, não tem recurso, e um país com embargo muito forte. Um país que não é socialista nem comunista, é uma economia planejada, no caso pelo Fidel Castro, que deu o golpe lá contra o Batista, né, o cara anterior, tentou organizar mais de uma forma mais distributiva, né, os recursos e tal, e ficou nisso. É um país muito difícil de entender. Como eu disse, ele não é socialista, ele não é comunista, ele é apenas uma economia planejada e muito sabotada. É um país assim que não dá para entender por que o sistema americano não derrubou aquilo de uma vez e por que a cortina de ferro não enriqueceu aquele país para fazer uma propaganda. Fizesse o Cuba uma ilha de luxo até para fazer uma propaganda da cortina de ferro. Isso não dá para entender. Mas o que eu concluo com esse vídeo? A gente possa entender de uma vez que Cuba não é socialista, não é comunista, foi uma economia planejada que visou, né, pelo menos em tese, distribuir seus bens e recursos. E, ao mesmo tempo, é um país pobre porque ele é pobre mesmo, não tem recurso, não tem minério, não tem petróleo, não tem nada. E é um país que sofre um brutal embargo da grande potência econômica que é os Estados Unidos.